Olá, sejam muito bem-vindos ao Maria Mãe Cast. O nosso entrevistado de hoje é uma pessoa muito especial. Além de ser um milagre vivo, ele tem o dom da oratória. Se eu pudesse resumi-lo em poucas palavras, eu diria que ele é o pregador das multidões. Porque por onde ele passa levando a palavra de Deus, ele exerce um magnetismo que todas as atenções se voltam para ele. Fundador da comunidade Metanoia, com muito carinho, vamos receber Davi Fernandes. Eita, glória! Depois de uma apresentação dessa, eu comecei a olhar para a porta, vi que horas que esse irmão abençoado ia entrar, meus irmãos. Já estava aqui. Muito bom estar com Você, essa vocês, viu? bênção. Muito obrigado pela oportunidade. É uma graça mesmo ao meu coração poder estar aqui na comunidade, na Paróquia Maria Mãe e nesse plano de ação de Deus aqui que eu estou encantado. Sejam Amém. bem-vindos a esse podcast. Eu tenho certeza que serão minutos, momentos aqui muito edificantes ao nosso coração. Obrigado pelo carinho. Imagina, a gente que agradece, porque Amém. a gente sabe da sua vida corrida e você cedeu um espaço pra gente com tanto carinho. Muito Amém. obrigada Amém. mesmo. A Eu gente que fica agradeço. muito grato. Muito obrigado. Agora vamos começar do começo, como dizem por aí, né? Fala um pouquinho de você. Quem é o Davi? Você é católico de berço? Como é que foi? Isso mesmo. Meu nome é Davi Fernandes de Oliveira. Eu tenho 44 anos de idade. Sou casado com a Andréia, mulher mais feliz desse mundo, né? Eu sou católico de berço, graças a Deus. Não tenho uma história de conversão de religião, porém não tenho receio de dizer que quando nós falamos católico de berço, existe algumas Sim, ressalvas, sim. né? Da prática, da vivência do Sim, catolicismo, sim. né? Hoje, fundador da comunidade Metanoia, caminhamos há 13 anos, agora vamos completar este ano de 2024. Na verdade, amanhã nós vamos completar 13 anos de fundação Nossa. da comunidade Metanoia, na qual eu sou um dos fundadores, né? Sou eu e o Gil, missionário da Santa Igreja há 25 anos e filho da Dona Eliana, do seu Toninho. Acho que não tenho muitos adjetivos assim, não. Já deu pra gente te conhecer mais É, um pouquinho. Me fala, como eu falei no começo, ali na nossa introdução, eu falei que você é o pregador das multidões, né? E você é esse grande pregador. isso é bondade de vocês. Como as pregações surgiram na sua vida? Em que momento que você olhou e falou assim: sou um pregador. É, Essa é a minha missão. uma ótima pergunta. É muito interessante, Meire, porque quando você vai conversar assim com a maioria dos pregadores, a gente tem sempre algo em comum, né? Tem algo em comum, que é algo que nos fez brilhar os olhos, né? Eu me recordo que eu tinha os meus 17 para 18 anos aproximadamente, vindo de um processo de conversão, depois de participar pela primeira vez, por mais que eu era católico, recebido os sacramentos da igreja, do batismo, da primeira Eucaristia, do crisma, né? Mas o afastamento da igreja, a vivência das coisas do mundo, e depois na juventude, esse retorno para casa, né? Sim. Depois de um retiro, de um final de semana, ali o Espírito Santo nos pegou. Eu me recordo a primeira vez que eu fui para um grupo de oração, uma semana depois desse retiro, um retiro de paróquia, né, de movimento jovem. Eu me recordo que eu fui para o pós-encontro, na semana seguinte, pós-retiro, e eu não encontrei ninguém dos palestrantes que pregaram no retiro, não estava no pós-encontro. O ministério que tocou no retiro não estava Não no está. pós-encontro. O pós-encontro da paróquia era algo muito. Era dinâmicas, eram brincadeiras, e para alguém que estava vindo de uma vida de drogadição, uma vida totalmente destruída, aquilo não era capaz de me manter de me fazer ficar dentro da igreja. Mas Deus tem os seus meios, né?
E eu me recordo que eu saí bem frustrado ali daquele pós-encontro. E eu encontrei uma pessoa que me falou de um grupo de oração da Renovação Carismática que acontecia às segundas-feiras. Comentei com um amigo meu desse tal grupo de oração que eu não sabia muito bem o que era. Uhum. E resumindo, na segunda-feira seguinte nós fomos até esse grupo de oração na cidade de São José do Rio Preto. Eu acho que eu não me apresentei nesse sentido, eu sou natural de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, né? E nós fomos para esse grupo de oração. E lá, aquela alegria da renovação carismática, as canções, os louvores, até aí estava bacana. Mas eu me recordo como se fosse hoje. Entrou um pregador, se chama Ederval. O apelido dele é Val. Eu vi aquele cara pregando. O amor que aquele cara pregava, a palavra de Deus. Eu nunca tinha visto nada daquilo. Nunca vi ninguém pregando com tanta intrepidez, com tanta profundidade, com uma ânsia mesmo naquilo. Fiquei encantado, minha primeira vez no grupo de oração. Eu nunca tinha tido uma experiência de renovação carismática católica. Eu recordo que isso me pegou. Uhum. Me fez voltar na semana seguinte. E eu já fui sozinho. Esse amigo que me acompanhou na primeira vez já não foi mais e nunca mais foi. E ali foi um processo. Na semana seguinte eu fui e fiquei um pouco frustrado porque não era aquele cara da semana passada. Mas na terceira semana que eu retornei era ele novamente pregando. E assim foi acontecendo. E eu lembro que depois de alguns meses que eu estava indo ali, um dia eu vi aquele cara pregando e pulava e ele prega até hoje maravilhosamente bem, de um conteúdo fantástico. Eu vi aquele cara pregando daquele jeito, com tanta intrepidez, eu falei, eu quero isso para minha vida. Eu quero ser igual a esse cara, né? E alguns meses depois eu fui chamado, aquele processo para ser servo do grupo de oração, Uhum. começamos as formações e tudo mais, e resumindo, as coisas foram acontecendo, a oportunidade de pregar, o amor, eu sempre tive, depois de ver aquele homem pregar a palavra de Deus, vocês podem perceber que todas as minhas pregações são muito, lógico que todas as pregações são bíblicas, Sim. mas eu amo esse destrinchar das Sagradas Escrituras. Eu amo experimentar esse Cristo palavra. Como a própria palavra diz, ela é viva e eficaz. Porque foi isso que aconteceu em mim quando eu vi aquele cara pregar, né? E eu fui me lançando nisso. E começou a vir os primeiros convites. Eu lembro que a minha primeira pregação fora do contexto de igreja, né? Aconteceu num aniversário de criança. E para quem que eu fui perguntar se eu podia pregar? Para esse que agora era meu coordenador depois de algum tempo, né? Entendi. E foi assim que nasceu esse apelo, esse ardor pelo ministério de pregação, vendo um grande homem de Deus pregar essa palavra que é viva e eficaz, né? E poder hoje ter a graça, porque é misericórdia de Deus, Sim. a graça de poder estar hoje aqui no Rio de Janeiro, na paróquia Maria Mãe da Igreja, com esse povo que nós amamos, que eu sou apaixonado, pregando a palavra de Deus. A gente sai para amar, mas você volta muito mais amado, né? Pela própria palavra e pelos irmãos. E como você disse, né? É graça e também é dom enviado por Deus, porque não é todo mundo que tem essa vocação mesmo para fazer isso, para esmiuçar a palavra como você faz, para dominar a palavra e fazer com que a gente queira mais dessa palavra. Você realmente tem esse dom em você. Mas sabe, Meire, a gente é uma coisa que nós não acolho com muito carinho as tuas palavras, acolho com muito carinho o pregador das multidões, porque não é bem assim. Temos a graça de pregar em lugares com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Tivemos a graça, eu lembro, ficou marcado ao meu coração uma missão que eu fui pregar no interior do Paraná, alguns anos atrás. Eu nem sabia. Inclusive, essa seria a minha próxima pergunta para É, você, sobre uma pregação em algum lugar que você tenha ido que tenha te marcado. Então já dá continuidade tem por alguns. aí. Essa tem alguns lugares, e o Rio de Janeiro faz parte delas, né? Já dá continuidade nesse sentido, por favor. Eu tenho uma coisa minha, eu não sou de ficar olhando as minhas missões. Nós temos hoje dentro da comunidade a Cíntia Doniani, que é missionária da comunidade, Uhum. e ela há muitos anos, com muito amor e dedicação, ela cuida da nossa agenda, ela cuida Sim. de tudo, né? Eu só fico sabendo das missões
daquela semana, com exceção das missões fora do Brasil, que hoje nós temos quase há 10 anos nós pregamos fora do país, com exceção das missões fora do país, que a gente precisa se programar um pouco Sim, antes, mas as minhas missões eu só fico sabendo na semana, no domingo. As missões de segunda até o próximo domingo. E aconteceu isso, que eu tinha uma missão no interior do Paraná e eu era o único pregador desse evento. Um evento como todos os outros que a gente vê os cartazes que o pessoal faz, e a gente republica, tudo bem. Cheguei na noite, naquele, desci acho que no aeroporto de Maringá, alguém me buscou, cheguei à noite numa cidadezinha pequenininha, uhum. dormi na casa de uma família, e vocês vão entender porque eu estou contando detalhadamente. Quando amanheceu, nós fomos pro evento, a família estava me levando no carro deles, e a hora que nós estávamos nos aproximando, eu fui vendo aquele ônibus, ônibus, ônibus e ônibus, e falei, o que está acontecendo na cidade? Falou, ué, mas é o evento. Oh, meu Deus. Aí a hora que eu cheguei num ginásio, um ginásio gigantesco, assim, um pequeno, tipo um estádio, Sim, um maracanãzinho, sim. né? Devia ter, eu não sei, precisar umas 5, 6 mil jovens, 4 mil jovens, não sei. Mas tem até algumas fotos nas nossas redes sociais. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Fiquei maravilhado com aquela quantidade de jovens naquele lugar. Mas Deus, ele tem uma didática muito bonita para nos deixar com os pés no chão. Te dá um frio na barriga, porque é muita gente? Tá. Mas eu confesso a você que é muito mais difícil você pregar para 10 pessoas do que pregar para 5 mil. E eu não estou falando isso de boca para fora. Estou dizendo de dificuldade. Uhum. Eu não estou dizendo de nervosismo. Porque o nervosismo acontece até a hora que dá o play. Sim. A gente estava nervoso aqui, viu, galera? Antes de começar. Não é assim? Depois flui. A pregação não é diferente. Porque você está pregando, até existe a responsabilidade. Nós Com estamos pregando em certeza. nome de Deus e da igreja, para o povo de Deus, a palavra de Deus. Então, existe essa responsabilidade, existe esse nervosismo. Mas depois é tudo dele para ele. Flui. Mas quando você está diante de 10 pessoas, 15 pessoas, como aconteceu na semana seguinte, uma semana antes, sei lá quantas mil pessoas. Na semana seguinte, Deus me tira de casa para nos levar para um retiro, eu e Gil. Nunca vou me esquecer disso. Nós fomos numa capital, eu não vou citar nome para não ficar. Não precisa. Uhum. Mas fomos para uma capital aqui de um estado, eu e Gil. O Gil é muito mais conhecido do que eu. O Gil é muito mais midiático do que eu, né? O Gil gosta disso. O Gil, para mim, ele é um dos maiores, na atualidade, um dos maiores pregadores para a juventude, Gil Mota. E fomos nós dois para esse retiro. E chegamos lá, um retiro que era para um cunho diocesano. E quando chegamos no lugar do retiro, eu acho que tinha 15 pessoas. 15, inexplicavelmente 15 pessoas. E eu era o primeiro a pregar. E ali eu ouvi algo do meu irmão Gil que eu não percebi, mas eu fiz de muito bom coração. Eu dei tudo naquela pregação. Eu dei tudo, até talvez foi fácil porque nós pregamos sobre a Santíssima Virgem Maria, e pregar sobre a Virgem Maria é algo que eu amo muito. E a hora que eu terminei, o Gil falou assim, cara, tem uma coisa para te dizer que é admirável. Ver você pregando para essa galera, você dando tudo que tinha, independente de quantos tinha. É fácil? Não é fácil. Você pregar para 10, para 15, é muito mais difícil do que você pregar para 4 mil, para 1.000 que seja. No sentido. Porque você luta também com o teu eu. Fala, nossa, tem 10 e dos 10 um olha para lá, o outro tá mexendo no celular, o outro ainda. Porque até eles estão desanimados porque tem pouca gente. Uhum, Entende uhum, isso? entendo. Então, teve isso que nos marcou, né? Essa missão que eu fiquei surpreendido pela quantidade de jovens. Eu fui de forma muito despretensiosa, que para mim era mais uma missão, Sim. né? E na semana seguinte, Deus nos tira, nos faz ir para um outro estado novamente.
Então, agora você pregou para X, agora você vai pregar para Y e vamos ver se vai ser da mesma forma, né? E foi. E tem que ser, Tem que ser, e né? tem que ser, né? E uma das missões que Até me... porque tudo que a gente faz para Jesus, né? Para Deus, ele não merece que a gente faça menos ou um Sim, pouquinho, né? Ele sempre merece um todo sim. que a gente puder É para Deus o melhor. entregar, né? Para Deus o melhor, Sempre. para Deus o melhor. E isso não pode ser clichê, não pode Não, ser não. Tem que ser de palavra ao vento, coração, verdadeiro. tem que ser uma verdade, né? Sim. E uma das missões marcantes no nosso ministério, tivemos a oportunidade de partilhar isso em alguns lugares, foi aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito importante para nós, para o nosso ministério, né, na comunidade Metanoia. Porque antes da comunidade Metanoia, eu tô caminhando agora para 25 anos de vida missionária, de vida ministerial. Uhum. Mas 12 deles, nós pregávamos ali na nossa, vamos dizer assim, arquidiocese, naquela região um pouco além da nossa diocese. Uhum. Tínhamos uma agenda muito cheia, graças a Deus, assim. Eu lembro de finais de semana, o pessoal da comunidade que vai estar assistindo aqui também pode confirmar. Eu lembro de um sábado, como nós pregávamos em várias cidades, fazermos 5 cidades, Nossa. 5 eventos diferentes num único dia. 2 de manhã, 2 à tarde e um à noite, em cidades diferentes. Então tínhamos uma agenda já muito cheia, Cheia. vamos dizer, antes da comunidade, quando pregador da renovação carismática católica. Depois da comunidade, quando começamos a ir mais longe. E o primeiro lugar que nós fomos fora do estado de São Paulo foi aqui, foi no Rio de Janeiro. E pregamos no Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro. Nossa. Então foi muito, me desculpe, foi muito marcante para nós, porque pregar fora de Rio Preto, vir para o Complexo da Maré, ver toda aquela realidade foi muito marcante para nós. E aconteceram coisas extraordinárias naquele retiro. Na verdade, iniciou no Complexo da Maré, numa das paróquias ali, Sagrada Família, e o retiro foi lá na cidade, na região montanhosa ali de Xerém, Uhum. Uhum. algumas casas de retiro lá e tal. E aqui no Rio de Janeiro, nós também, nesse retiro que viemos pregar, nós vivemos uma experiência extraordinária. Viemos para pregar e fomos muito agraciados. Então foram algumas missões que foram marcantes, assim, Marcantes. no nosso ministério, né? No meu ministério, o ministério da nossa comunidade. Você falou que, exceto as que são fora do Brasil, né? Você geralmente fica sabendo na semana. E como é que você se prepara para elas? É muito bom a Muita pergunta. oração? Como é que é o seu preparo? Como é que você resolve assim, vou abordar isso aqui? Eu tenho a graça de ser formador dos pregadores da nossa comunidade. Sou eu que dou formação para eles. E o pregador, todos nós como cristãos, mas o pregador, ele não existe um pregador preparar a pregação em véspera de missão. O pregador ele tem que ter sua rotina de estudo. O pregador, além do cultivo da sua vida espiritual, das suas práticas espirituais, de manter o dia que está gostoso, você vai ter as suas práticas, e o dia que não está bom, que você não está bem, Você também vai você ter que também ter. vai ter, né? Isso tem que ter essa assiduidade. Assim também é nos estudos. Então, eu não posso só preparar minhas pregações quando eu tenho algo para pregar. Então, respondendo a sua pergunta, ainda ontem eu mostrava, os irmãos de casa não vai conseguir, cada um tem o seu jeito, né? Mas nessa rotina de estudo vem algumas inspirações sobre a Santíssima Virgem Maria, sobre família, sobre combate pela fé, sobre alguns insights, algumas Sim. inspirações, né? E ali a gente começa a escrever e começa a se montar essas pregações independente se nós vamos ler ou não. Uhum. Hoje, com a facilidade aqui dos smartphones, se você coloca, eu tento deixar praticamente tudo aqui, só mostrar para a irmã Meire. Então, pregação. Só pus pregue. Então, vai vendo.
Uau. É bastante. Uau. Eu preguei todas? Não, Não. Mas é o seu estudo, né? não. Todas essas pregações, mais de 300 pregações escritas, né, com passagens, com entendimento, com vida dos santos, com o tripé da igreja, porque nós precisamos disso. A nossa pregação, não que toda pregação precisa conter magistério e conter tradição da igreja, mas ela precisa passar por essas peneiras para ver se a Sim. gente não está cometendo uma heresia, se o que nós estamos escrevendo, se aquela mensagem é o que a igreja prega, pensa, Uhum. né? O Uhum. pregador ele não pensa nada, o pregador pensa o que a igreja pensa, É. né? Então tá aqui. Então fica mais fácil quando eu recebo a, a, a agenda da semana e com isso a Cintia ela é muito cuidadosa porque ela passa os temas e as missões, que nem esse final de semana nós vamos pregar aqui o Aviva-me, né? Hoje à noite nós vamos estar com os músicos no momento de espiritualidade e vamos pregar também lá na Paróquia Maria Mãe da Divina Providência, se eu não me engano. Nossa Senhora da Divina Nossa Providência. Senhora da Divina Providência, desculpa. E é um Kairós mariano, e são 4 pregações sobre a Santíssima Virgem Maria, com temas. Nós temos aquele tema perfeito. Não, mas nós já estudamos, escrevemos, e aí a palavra se faz verdade, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vos lembrará de tudo o que foi dito e ensinado. Então, a hora que eu vi aquele tema, como nós já estudamos isso, eu falei, opa, aqui tá. E aí sim, a gente acaba de debruçar e acertar a pregação, Uhum. sabe? Então, é assim que flui. Fica muito mais fácil, muito mais honesto, ministerialmente falando, como eu já vi pregadores que deixam para montar a sua pregação no dia da pregação. Ele estudou o quê? Ele leu o quê? Ele orou o quê para aquele povo? Como que ele se colocou na presença de Deus e falou: Senhor, o que, que o Senhor quer falar para aquele povo? O que, que o Senhor quer Como falar é que para o ele se teu colocou como povo? instrumento, né? Exato. Porque, vamos pregar sobre o amor de Deus. O amor de Deus. Não. Deus tem uma forma específica de falar do amor dele para aquele povo. É É o que verdade. nós falamos, aprendemos com um, um fundador de uma comunidade, amigo, pega no céu e põe na terra, né? Para você pegar no céu e pôr na terra, você precisa rezar para aquele povo. Não pode ser rápido, não tem como ser rápido, Né? né? Todos os dias todos os dias você consegue escrever, todos os dias você tem uma profundidade de oração. Não, não tem. Mas todos os dias você precisa estar inclinado para estar dando essa manutenção no seu ministério. Então, respondendo a pergunta, é assim que fica mais tranquilo de encaixar e de preparar as pregações para atender as missões da semana toda, né? E você falou, você citou algumas que te marcaram. E tem alguma que tenha, assim, você tenha sentido uma emoção mais vívida, que você falou assim, nossa, essa aqui. É como se você conseguisse perceber que você estava alcançando os corações, sabe? Teve alguma que você sentiu assim, bem latente? Miriam, eu não consigo lembrar algo. Tivemos muitos retornos, assim, né? Os irmãos devolvendo em testemunhos, nos procura depois para testemunhar o que a palavra, o que aquela pregação, o que aquela. Às vezes não foi nem na pregação, foi num momento dentro daquela. Porque a missão é tudo isso, né? A missão não é só o momento que você está com o microfone na mão. Uhum. Quantas coisas Deus já operou, quantas coisas Deus fez é, em te levar para aquela comunidade, te levou para aquele lugar e na mesa, na partilha ele fez. Ali a vida de alguém foi transformada. Ali Deus falou com aquela pessoa por meio de algo que você pôs, né? Então isso já aconteceu inúmeras vezes. Não sei precisar, não sei te dizer uma Específica, né? específica. Aconteceu. Aconteceu um caso aqui no Rio de Janeiro muito forte, que nós pregamos um retiro inteiro, vivemos um extraordinário, um carinho de Deus sobre a nossa vida ali,
E no final, quando eu digo nós, porque estávamos eu e Gil novamente, né, juntos, Uhum. e nós estávamos indo para o aeroporto do Galeão, não, nós estávamos para o aeroporto de Santos Dumont, Uhum. na segunda-feira, isso. Chegamos aqui na sexta, pregamos sexta, sábado e domingo, no retiro também, os 3 dias dormindo no retiro. E na segunda-feira, quando nós estávamos indo embora, nosso voo era tarde, o Gil recebe uma mensagem, era um retiro de jovens, jovens um pouco mais jovens mesmo, né? Mas tinha algo interessante, que no meio desse retiro tinha um casal ali de meia idade. Então eles destoavam, né? Entre os jovens e viveram ali tudo. E ficamos sabendo que aquele casal, né, o marido e mulher, foram fazer esse retiro porque foi esse retiro, há anos atrás, que havia mudado a vida do filho deles. E Nossa. o filho deles havia falecido há algum tempo, porque eles foram num passeio com a galera da igreja em algum lugar aqui do Rio, e um jovem estava morrendo afogado, e esse filho deles salvou o jovem e veio a Ai, falecer. meu Deus. E, e eles vivendo uma dor Eu muito imagino. profunda, muito aguda, né? Imagino. Perder um filho é a dor que não tem nome, né? Uma mãe, quando um filho perde os pais, ele é órfão. Uma esposa perde o marido, ela é viúva, viúvo. Mas uma mãe que perde o filho não tem Não nome, é a dor que tem. não tem nome. Então eles estavam vivendo uma dor muito aguda, e eles Imagino. pediram para o sacerdote fazer esse retiro, porque eles queriam experimentar o que mudou a vida do filho deles. Nossa. E na segunda-feira, quando nós estávamos indo embora, ele, o Gil recebe uma mensagem, uma ligação, e era o pai desse menino, conseguiu o telefone do Gil, e ele começa a falar, olha, eu preciso só dizer uma coisa, não sei se vocês já chegaram em casa, se vocês não chegaram, mas eu preciso que vocês saibam o que aconteceu. Nós fomos para aquele retiro por causa disso, disso e disso, contou essa história que eu acabei de contar aqui para vocês. Só que, como o retiro era afastado, ia sair acho que 2 ou 3 ônibus em horários diferentes em direção a essa casa de retiro. E a pessoa conta que mandou a esposa primeiro pro retiro. Vai que eu vou no último ônibus, que eu acabo de umas coisas. E ali ele testemunha que ele deixou tudo pronto, porque ele ia tirar a própria vida, porque ele não suportava A mais dor. viver sem o filho. Então ele deixou as senhas de banco, ele deixou a carta de despedida, ele deixou tudo pronto para a esposa. Tudo, tudo, tudo pronto. Ele ia para o retiro e em algum momento, ou na volta, em algum momento, Ele ele faz. ia desistir da vida. E o que ele experimentou naquele retiro por meio do nosso ministério, por meio, oh meu Deus, não do nosso ministério, sabemos que nós não temos nada, mas do que Deus fez por meio do ministério, da graça de Deus ali. E aí ele, muito emocionado, diz, olha, eu quero agradecer e dizer que minha vida foi transformada. E eu quero dizer que eu entendi o que o meu filho experimentou ali. Sensacional. Eu perdi um filho, mas eu tenho a sensação que eu ganhei dois. Um gordo e um pretinho. Porque o Gil, ele é pretinho, né? Bem pretinho. E marcou nossa vida, Eu imagino. sabe? Então são coisas assim que mudam a nossa vida, que marcou a nossa vida. Quantos outros que eu nem lembro o que aconteceu, mas mudou a minha vida aquele retiro, né? Estávamos tomando um café agora na casa aqui do padre, Cláudio, e eu falava com o padre Cláudio, de um outro grande sacerdote da nossa igreja, padre Douglas Pinheiro. Falava, padre, eu fui pregar lá agora, esses tempos atrás, na paróquia do padre Douglas, lá em Jandira, diocese de Osasco. Eu fizemos uma experiência naquele lugar que foi extraordinário. Por que eu estou dizendo isso? Como que Deus nos ama? Como que Deus é carinhoso? E pega a gente, pega o nosso ministério e nos recicla e nos faz de novo. Quem vai me assistir, que são os meus, conhece o que sai do meu coração, né? Nem sempre é muito bom não, viu? Mas sabe o que eu estou dizendo? Não estou dizendo para fazer média. Vim para cá
para a Paróquia Maria Mãe é um retiro para mim. A gente vem com muito amor para dar tudo, né? Mas aqui é um dos lugares que eu me abasteço. Então são tipos de missão. Então não dá para contar quantas vezes eu vim aqui, eu voltei com novas direções, novas inspirações, por causa de momentos como esse, momentos na mesa ali com o nosso padre, momentos que aconteceu por meio do Espírito Santo na pregação, mas Deus falou aqui, né? Então aqui eu costumo dizer que existe alguns lugares na face da terra, meio, que parece que tem a impressão digital de Deus assim, sabe? Tem uma impressão digital. Verdade. Ou quando a gente marca o... Existe uma unção territorial. E aqui existe uma impressão digital de Deus mesmo, né? Amém. Tem uma unção diferente aqui. Amém. Aqui é um dos Amém. lugares desse. Amém. Inclusive, você já me respondeu, porque eu ia falar, você já veio algumas vezes pra cá, pra Já, Paróquia bastante. Maria Mãe. Eu ia perguntar se você gosta de estar Eu aqui sou com a suspeito, gente, né? com o nosso povo, se o Gosto nosso demais. povo te recebe Demais, bem. demais, demais, demais. Porque o nosso povo aqui é um povo animado, né? Demais. Ontem eu estava numa reunião de última hora. Eu quis fazer uma reunião ontem com o Ministério de Música da comunidade. Eu dizia para eles, né, amanhã eu estou indo lá para o Rio de Janeiro, lá para Paróquia Maria Mãe, e lá acontece isso, tal, tal, tal. Eu falava exatamente. Nós temos alguns pregadores que nós tivemos a graça de indicar para vir para cá, como o Andrézão lá da Gerados e tudo mais. André, querido. E é demais, assim, é uma unanimidade, né? O povo daqui, o padre, nem vou falar do padre, o padre é mais ou menos. Mas o padre, os irmãos, é uma unanimidade mesmo, assim, o carinho que nós somos recebidos é incrível. Mas a fé do povo é extraordinária. Ah, e vocês sabem disso. Eu tenho certeza que vocês têm a oportunidade de ir em outras paróquias, Sim. de participar em missa em outros lugares e tudo mais. Mas aqui é diferente, né? Não vou dizer se é melhor ou pior. Não, É diferente. é diferente. É diferente, É. né? O povo é extraordinário. Eu sou suspeita pra falar, né? Mas minha paixão, né? Minha paróquia. E agora me conta, né? A gente falou desses momentos bonitos que tiveram, mas já teve saia justa em Mas alguma? não, isso aí tem sempre, né, minha irmã? Os vulgos perrengues, né? É. Tem, mas eu não sei dizer assim. Acho que eu não sei precisar. Uma. Existe o oposto disso. Existe o oposto disso. Existe os irmãos que olha para você e fala, é missionário põe em qualquer lugar. E então tudo que eu disse aqui, o que é a Paróquia Maria Mãe, existe o oposto disso, no sentido de você dormir ou quase nem dormir, porque não tem um lugar decente para você dormir, não tem, o povo não te dá uma comida, esquece. É, Uma acolhida mínima às vezes não não tem, acontece. não acontece. Isso tem muito, isso pode trazer grandes pregadores que hoje nós temos a graça de conhecer por causa da vida missionária, por causa do evangelho. Temos a graça de conhecer na atualidade, que nós também vamos passar um dia, né, natural, mas na atualidade hoje nós temos a graça de sermos amigos, talvez dos maiores pregadores hoje, dos grandes músicos hoje. E todo mundo tem a mesma história de pessoas relapsas, pessoas que não têm cuidado com o ministério de ninguém, né? Outros que talvez são imaturos também, talvez não é nem Intencionalmente, né? Peca intencionalmente, pela pela imaturidade. imaturidade. Então nós já passamos de tudo, né? Já passamos saia justa hoje por causa da Cíntia, como eu disse para você, que nos ajuda muito na organização. Já passamos retiro aqui no Rio de Janeiro, aconteceu um pouco mais distante, né, no interior aqui do Rio. Aconteceu uma situação, uma saia justa, não conosco, mas foi desagradável. Como eu disse, isso hoje já não acontece mais, por causa desse filtro que é feito antes. Mas chegamos para um retiro, o retiro estava todo pronto para acontecer, e o retiro estava acontecendo na paróquia sem o consentimento do sacerdote.
Oi? O padre era contra, não quero que faça. Os meninos bateram o pé, Como assim? fizeram o retiro, trouxeram o pregador, pagaram as passagens. E nós chegamos lá com a mala nas costas e o padre foi embora na nossa frente. Tipo, então Meu... vocês fiquem aí, eu tô indo embora. E o padre foi embora e voltou, acho que no final do retiro, para celebrar a missa do domingo para a paróquia. E Gente. aí a gente olhou um pro outro e falou, mas o que a gente está fazendo aqui? Porque dentro da nossa comunidade, o carisma da nossa comunidade é avivar e reavivar no coração do homem o chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus? O chamado a ser santo, o chamado a santidade. Esse é o nosso carisma. Avivar e reavivar no coração do homem o chamado de Deus, o chamado a sermos santos, por meio de três pilares: o amor à Santa Eucaristia, o amor à Santíssima Virgem Maria e o amor à Santa Igreja. E esse amor à Santa Igreja, Mary, passa pela obediência, respeito e amor pelo sacerdote. Nossa, sem sombra de dúvidas. O que um padre fala pra gente, um padre falou, a água parou. Com certeza. Mary, eu falo em nome de todos os nossos filhos da comunidade. A gente pode ver um padre fazendo a pior coisa que um homem pode fazer. A gente pode ver um padre saindo de uma situação de pecado terrível. Não é problema nosso. A nós cabe rezarmos por ele, orarmos por ele. Nunca você vai ver, ou pelo menos não é isso que eles aprendem dentro da comunidade, tá? Um membro da comunidade de Metanoia é expor um padre, meter boca em padre, principalmente em rede social, que hoje é uma mania de sair metendo boca em padre. São uns idiotas, são leigos que não entenderam. Quando a gente olha para um livro que se chama, eu encerro esse pensamento falando do que aconteceu aqui nesse retiro, né? Uhum. Existe um livro que se chama O Diálogo, que é de Santa Catarina de Sena. E dentro desse livro, O Diálogo, se você puder depois, eu faço questão. Eu te peço isso mesmo. Questão que você procure no Google. Livro O Diálogo, o devido respeito aos sacerdotes. Eu nem sei onde que é aqui. Se você quiser, fica à vontade. O devido respeito aos sacerdotes. Depois que você, irmão católico, lê esse artigo dentro deste livro de Santa Catarina de Sena, nunca mais você olha para um sacerdote da mesma forma. Nunca mais. Nunca mais. Então, isso é inadmissível para nós da comunidade. E nós chegamos num retiro e vimos um sacerdote virando as costas e indo embora porque desobedeceram ele e fizeram um retiro dentro de uma paróquia e trouxeram gente de fora. Então, hoje nós já não Vocês nós não passam por não essa passamos mais por situação. esse tipo de situação, Sim. porque nós temos todo um questionário para ser respondido: quem é o sacerdote, quem é o padre, quem é o bispo, se tem a bênção do padre, o padre está sabendo, a Cíntia confirma muitas coisas, enfim. Hoje a gente tem alguns filtros para não acontecer mais isso. Mas tivemos esse tipo de Nossa. perrengue. Nunca imaginei isso, Tem. porque ainda mais assim, a gente na equipe aqui do podcast, a gente não dá meio passo sem falar com o nosso padre. É muito bonito isso. Não, que Muito isso? bonito. Isso não passa nem pela nossa É muito bonito isso. cabeça. E o dia que ele Não, fala não. não, nem pergunte por quê. Porque justamente por isso a gente sabe, Padre Cláudio, ele é incrível. Se ele falar assim, vai, a gente sabe que tá bom, porque ele nunca erra. O nosso padre nunca É erra. Ele muito é sábio, incrível, né? ele é É incrível. E ao sabedoria. mesmo tempo, quando ele diz para, não, tá, para mesmo. É pra parar, não é pra dar mais meio passinho, nem tentar, nem forçar um pouquinho. Não, 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 não. É interessante isso, né? A gente não faz nada. É, Tudo a gente precisa do aval dele. eu falava ali com ele, sabe? Não sei se os irmãos que vão assistir vão entender, mas e também isso é uma particularidade minha, Uhum. né? E o que eu tô colocando aqui, existe um abismo, tá, minha gente, do que eu penso e do que é o correto ou algo parecido com isso. Mas
eu tenho no meu coração, eu tenho muita dificuldade com os padres. Eu partilhava isso agora, alguns minutos, com o próprio padre. Uhum. Eu tenho alguns, contado no dedo, assim, os padres que eu consigo sentar, que nem eu sento com o padre Cláudio, e pôr a vida ali de uma forma mais descontraída, eu quero dizer. Sim, Descontraída. sim. Porque ele não é meu amigo. Meu amigo é você. Minha irmã é você. Ele é um sacerdote. E por mais que ele se rebaixe na minha altura para me deixar confortável, de me abraçar, de me. É ele Sempre que vai está ser o vindo. É sacerdote. ele que está se rebaixando na minha altura para me deixar confortável. Com certeza. Mas não eu olhar para ele, eu não consigo. Minha irmã, a gente, esse negócio dessa vida missionária, a gente acaba ficando nas casas paroquiais e tudo mais. E aí os irmãos falam assim: não, ó, hoje a gente vai jantar com o padre. Me leva para comer um cachorro quente em qualquer lugar. Eu não ponho para conversar com. Porque nós estamos falando do padre. Eu acho que só quando nós chegarmos no céu nós vamos entender o que é um padre. É. Só quando nós chegarmos no céu. Quando a gente lê esse livro que eu estou lhe dizendo, quando nós lermos os escritos desse livro, esse artigo propriamente, o devido respeito aos sacerdotes, você vai entender Deus falando assim para Santa Catarina de Sena: eles são os meus cristos na terra. É isso. É isso. Então, enfim, eu não vou falar mais disso, que eu gostaria muito que vocês procurassem depois Aham. no Google, né? Então, é, umas coisas assim que passamos por isso. Então, o padre falou, é o que você disse. O padre Cláudio falou sim, é sim. Falou não, minha irmã, não dá meio passo. Mas é. Seja prudente. É um sacerdote, Com né? certeza. Davi, fala para mim um pouquinho sobre a sua comunidade, a Metanoia. Como é que ela surgiu? De onde veio esse nome? O que que ele significa? Sim. Divide um pouquinho com a gente isso aí. Comunidade Metanoia. Nós éramos missionários, nós éramos pregadores da renovação carismática. Eu já conhecia o Gil da vida missionária, como eu conheci alguns outros irmãos. E um dia o Gil me convidou para pregar um retiro de carnaval em Salvador, na Bahia. Isso era no mês de novembro de 2012. E, e na hora que ele me chamou, como eu disse, nós nunca tínhamos pregado em outro estado, né? E nem éramos comunidade. Mas eu não que tinha pregado. Para falar que eu nunca tinha pregado em outro estado, o máximo que eu pregava era ali em Minas Gerais, que é divisa, próximo, 60, Tinho. 60 quilômetros da nossa cidade ali. Pois bem, mas na hora, por mais que é um convite muito bacana, interessante para, né, irmos além do nosso estado, eu não senti uma paz. Eu falei: Gil, vou te dar uma resposta amanhã. Ele falou: mas como assim? Eu preciso já dar um ok. Por mais que é novembro, o carnaval é lá em fevereiro, mas eles precisam comprar passagens, porque senão vai ficando muito caro. E final de Uhum. ano já vai ficando caro. É. Nananana. Falei: amanhã. E no outro dia ele me retornou: e aí, eu preciso dar resposta para os caras. Falei: Gil, fazem mais de 10 anos que não tem nada para jovens na minha cidade. E eu sinto de Nossa. fazer algo aqui. Por que a gente não faz algo aqui? Na hora, ele caiu no coração dele e falou: sim, vamos fazer. Eu vou, então, cancelar com eles lá, que dá tempo deles arrumarem outro missionário, e nós vamos conversar. E ele comprou tua ideia assim Comprou no ato. ideia no ato. Ali é o sopro do carisma. Foi ali o sopro. Na verdade, era para um retiro de carnaval, né? E qual que era a inspiração, Meire? Era fazer um retiro de carnaval da igreja, não de movimento, não de paróquia. Porque a intenção não era limitar em nenhum sentido. Porque, às vezes, em alguns lugares, acaba tendo algumas divisões de o grupo tal não frequenta porque o outro grupo tal, porque umas coisas meio ridículas, né? Uhum. Anticristãs. Uhum. Mas acontece, é uma verdade. É. E a inspiração era fazer algo da igreja. Quem está fazendo? Ninguém sabe o que, que é, quem que é, o que, que é. Mas é um retiro católico. Os pregadores serão esse, e pouco importa. E aconteceu. Com isso, nós convidamos alguns irmãos totalmente diferentes da gente. Eu, Gil, Gustavo, na época, éramos os homens que e gostamos até hoje do avivamento, do fogo, e chamamos os irmãos que já são mais
tradicionais, conservadores, de uma piedade fantástica, e eles compraram a ideia, e foi essa mistureira, uma diferença total, e a gente acabou entendendo que era a diferença que nos unia. Conforme colocávamos a proposta para esses amigos, eles, não, vamos. Só que agora, se não é de paróquia, se não é de movimento, precisamos ter padre. Como que a gente faz um retiro sem padres? E aí eu disse, eu conheço um, o outro dia eu conheço outro, e eram de cidadezinhas bem pertinhas ali, né? Que era o padre Rafael e o padre Leandro. O padre Rafael, ele é de uma comunidade missionária da Providência Santíssima. O padre Leandro, ele é diocesano. O padre Rafael, avivamento puro. O padre Leandro, piedade e super tradicional. Vai vendo, água e óleo. Lançamos para os dois abraçaram. E aí nós fizemos a primeira reunião no dia 23 de novembro de 2012. 23 de novembro, nós fizemos essa primeira reunião com todo mundo junto, com os dois padres, e ali colocamos ideia e começamos a rezar, e precisávamos de um nome para esse retiro. E Essa reunião, tudo pro tudo retiro. pro retiro de carnaval. Há 4 meses antes. E ali naquela reunião, no meio de um fogo maravilhoso, o padre Leandro, ele vira e fala assim, retiro de carnaval metanoia. Metanoia, do grego, significa mudança de pensamento. Conversão. Retiro, conversão. Metanoia, mudança profunda da mente. Metanoia, nome mais... Não. E aquilo foi metanoia, o entendimento disso, o que significa. E aquilo foi crescendo e lançamos o Retiro Metanoia. Foi uma bomba atômica na diocese. Foi fantástico. Só que nós ficamos 4 meses rezando juntos. O Gil morava numa cidade a 140 quilômetros, 120 quilômetros longe. O Gil viajava todo dia 120 quilômetros para rezarmos. O Gil dormia em casa. O Gil viajava, chegava quase 9 horas da noite, rezávamos até 1 da manhã, 4 meses fazendo isso. Até 1 da manhã, íamos para casa, o Gil dormia, pegava o ônibus 5 da manhã, chegava na cidade dele, tomava um banho e ia para trabalhar. Saía do trabalho com a mochilinha, pegava um ônibus, vinha para Rio Preto. E assim foram 4 meses. Aconteceu o retiro, vagas se esgotaram todas, faixa etária acima de 18 anos até 35, que é uma faixa etária difícil de você Reunir. foi uma bomba atômica. O povo saiu apaixonado. Essa mistura do zelo, da piedade, da Santa Missa com o fogo, com o avivamento, com a liberdade do Espírito Santo, foi transformador. Foi uma bomba atômica. Terminamos o retiro. Estávamos desmontando todas as coisas, um olhou para o outro. Falei, e agora? Como vamos voltar para casa? Como que eu volto para o meu grupinho de oração? Não menosprezando, Sim. mas vivemos algo muito intenso esses 4 meses. Sim. E aí esses padres, como um já era de comunidade, o outro de uma espiritualidade fantástica, começou a nos nortear. Falou, poxa, por que não a igreja, em cima, muito debruçado no que a igreja permite, o que o Código de Direito Canônico faculta a um leigo fazer um apostolado leigo, nasce um apostolado leigo de evangelização, depois o próximo passo, uma missão evangelizadora, e por que não ir se delineando o carisma, entendendo o carisma, a necessidade de organizar tudo, nasce uma nova comunidade. E ali nós entendemos o delinear, começou a missão metanoia, as nossas agendas agora já era não mais da renovação carismática, nos Voltada pra desligamos, missão. mas montamos ali um apostolado, uma missão, né? E conforme foi andando, Meire, as coisas, fomos vendo a necessidade de formações, de organizar as coisas, de ter. é, é, tem que ter gerência a coisas, não ficar bagunça. E sem perceber, as coisas foram acontecendo e nasceu hoje a comunidade Metanoia, né? Caminhando para 13 anos, temos a nossa casa de missão, temos algumas obras. O forte da comunidade, se eu posso dizer essa palavra, né? Mas talvez a maior expressão evangelizadora da comunidade é a vida missionária.
Hoje nós fazemos em torno de mais de 400 missões por ano, nós fazemos. Todos os anos a Cíntia fecha as missões para ter números para a própria comunidade. Nós fazemos mais de 400 missões por ano. Hoje nós temos uma clínica de recuperação de dependentes químicos que nós acompanhamos semanalmente. Hoje nós temos um trabalho semanalmente dentro das penitenciárias de evangelização. Todos os sábados nós estamos nas penitenciárias. A cada 15 dias nós temos um trabalho nas cracolândias da nossa cidade. Nós levamos marmitas e orações para as cracolândias da cidade, sabe? Hoje nós temos o processo vocacional de 2 anos, né? Nós somos uma comunidade de aliança, não somos uma comunidade de vida, ou seja, cada um tem o seu trabalho, a sua casa. Temos a casa de missão, onde acontecem as nossas formações, as nossas convivências, mas nós somos uma aliança, né? Costumo dizer que nós não vivemos do evangelho, nós vivemos para o evangelho, né? Então, esse é um pouco da comunidade Metanoia. Sensacional. Né? Foi assim que nasceu e é assim que estamos hoje. E quem conhece você um pouquinho, assim, bem de leve, já sabe que você é um apaixonado pela Santíssima Virgem Maria. Todos nós temos que ser, Como né? veio esse amor? Coisas de Padre Cláudio. Aconteceu aqui. Não que é coisas de Padre Cláudio, é que teve uma virada de chave nisso, né? Eu recordo que alguns anos atrás eu estava aqui, eu não sei te precisar, uns 8 anos, eu não sei te precisar, eu acho que a Cíntia sabe melhor. Por que a Cíntia sabe melhor? Porque ela sabe as datas de eventos nossos, né? Sim. E eu partilhava com ela algo parecido esses tempos atrás. Eu me recordo que eu estava aqui, eu sempre... Poxa, todo pregador ama pregar sobre a Virgem Maria. Mas eu estava aqui, e o Padre Cláudio, quando nos traz para cá, ele esmirilha a gente, né? Põe a gente para fazer podcast, para pregar para os músicos, para pregar para os coroinhos, para pregar para as compras, não sei o quê, né? Eu saí daqui 5 quilos mais, não sabe 5 quilos mais magro, porque depois leva a gente para comer bem, né? Então ele compensa. Mas, pois bem, numa dessas missões aqui na paróquia, ele me chama lá na casa paroquial. Ele estava com uma garrafinha de água, uma garrafinha dessa, comum, simples, de água de plástico, 500 ml. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso te entregar uma coisa. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, eu e Padre Guilherme, não sei se tinha mais pessoas da comunidade, mas enfim, nós fizemos uma viagem, tá, uma peregrinação, fomos se não me engano, eles tinham ido, eu não sei se foi só para Terra Santa ou se eles tinham ido para os lugares marianos, alguma coisa assim. E dado o momento, eles foram na casa de Nossa Senhora. Não sei se foi em Cafarnaum, alguma coisa assim. E aí é um lugar místico, é um lugar de uma unção extraordinária. Eu estava dentro da casa de Nossa Senhora e tentando rezar e só vinha a tua imagem na minha cabeça. Eu tô lá na casa de Nossa Senhora, Padre Cláudio me contando, o vosso padre. E vem a imagem de Davi. Eu perguntei para Nossa Senhora por que Davi tá vindo na minha mente. E não era uma forma de rezar por mim, porque eu tô passando por algo. Era o Espírito Santo colocando ali naquele lugar mariano a minha imagem. E aí ele falou assim, Nossa Senhora te mandou um recado, e eu preciso te dar um recado de Nossa Senhora. E ele me deu um recado de Nossa Senhora, e eu chorei litros com aquele recado, que foi mais ou menos sobre pregar sobre o Imaculado Coração dela, sobre anunciar as maravilhas do nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Imaculado Coração dela. Não ter medo, sabe? E aí ele me deu uma garrafinha de água, e agora chega a parte boa. Ali foi uma virada de chave no meu ministério, quando eu recebo essa mensagem por meio dos lábios de um sacerdote, vindo da própria Santíssima Virgem Maria. Ali o meu ministério mudou. Ali a minha forma de entender a Mariologia mudou. As pregações foram diferentes. Eu escrevi uma pregação que se chama A Fábrica dos Santos. Eu já preguei essa pregação, na verdade, agora ela foi dividida, porque a gente foi, à medida que ia estudando e entendendo, né, agregando coisas, nós dividimos essa pregação em 4 partes. Essa pregação ela tem testemunhos fantásticos de eventos, grandes eventos, que tem irmãos protestantes lá no meio. E nós pregamos sobre a Virgem Maria, refutando ataques protestantes, mostrando que é a Santíssima Virgem Maria, com honestidade por meio das Sagradas Escrituras,
e ali ter testemunhos de irmãos protestantes se convertendo ao catolicismo por meio da Santíssima Mãe, por meio dessa pregação. É uma unção de Deus mesmo nessa pregação. Profunda. Não é Davi. E nós temos consciência total disso, né? Aqui aconteceu na Paróquia Maria Mãe, por meio do Padre Cláudio. E essa água que ele me deu era uma água lá da casa dela. Tem uma fonte lá. E ele encheu essa garrafinha de água e me deu. E essa garrafinha de água da casa de Nossa Senhora ficou na minha casa há alguns anos. Usando assim, né? Conta-gotas, né? Eu adoeci no Covid. 33 dias internado, 25 dias em coma, 12 entubados. Realmente foi um milagre que Deus fez. Eu cheguei naquele hospital respirando por 100% por aparelho, pressão Meu 6 por 4, os rins parados. Eu cheguei Nossa. morto naquele lugar. Mas resumindo, a igreja, vocês, os sacerdotes, as campanhas de oração, as coisas que foram acontecendo, né? Os milagres acontecendo. O milagre é cada dia dentro desses 33 dias. Mas aconteceu algo especial. Ah, havia algumas campanhas de oração, entre elas o terço online, que a minha comunidade, por meio do Gil, que é outro fundador, ele encabeçou, e nessas lives entravam sacerdotes, fundadores, missionários, cantores, entravam nessa live para rezar pela minha vida, e obviamente começaram essa campanha a crescer, a rezar para os outros irmãos. Sim. E dado momento alguém falou para Andréia, minha esposa, nunca se esqueça que vocês são uma só carne. Nunca se esqueça disso. Aquilo ficou no coração da Andréia. E a Andréia, no momento de oração dela, ela pedindo para Nossa Senhora, porque vinham os boletins médicos do que estava acontecendo. Ó, o Davi está com uma bactéria, o Davi está com água no pulmão, o Davi está com não sei o que, cada dia. E ela se lembra dessa garrafa de água da casa de Nossa Senhora. Ela se lembra, nós somos uma só carne. E a Andréia testemunha isso, que ela pegava essa água, colocava na mão e pedindo à Santíssima Virgem Maria, nós somos uma só carne, então visita ele. E ela passava nos pulmões dela. Todo dia, a Andréia passava nos pulmões dela essa água que o Padre Cláudio deu direto da casa de Nossa Senhora, porque o Senhor disse pela sua palavra que o seu Espírito nos fundiu numa só carne. Meu Deus. Né? Eu tô aqui agora, né? 3 anos depois, participando desse podcast. Glória né? a Deus, glória Então a Deus. foi assim. Nossa, sensacional. Depois vocês editam, porque ficou muita conversa, viu? Nada, tá maravilhoso, tá incrível, incrível. E conta pra mim, depois de ter vivido essa experiência de Covid, né, pesada, você ficou bem mal, isso te trouxe muitas mudanças? Muita. Ressignifica tudo, né? A palavra é essa, ressignificar, dar um novo sentido para muitas coisas. A carne da gente é muito interessante. À medida que vai passando o tempo, parece que tem uma tendência a esquecer algumas coisas que você viveu e você deu um novo sentido e parece que... Mas é a hora que você fecha os olhos e fala, meu Deus, eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu lembro que um dia eu estava deitado naquela cama, depois de 25 dias em coma, quando eu acordei, eu deitado, eu estava agora acordado como eu estou aqui agora, extremamente consciente. Eu não conseguia me mexer, porque eu fiquei 33 no total, mas faziam 25 em coma. E você 25 dias em coma, sem mandar estímulo nenhum pro teu corpo, você não tem mais massa muscular, você não tem nada. Eu não conseguia me mexer, eu não tinha força. O simples você Não, perde. você não consegue ficar de pé, você não consegue nada, nada. Mas aí eu fiquei mais 8 dias, né? Eu fiquei até a minha alta. E naquela cama eu lembro inúmeras vezes de passar a mão naquele lençol branquinho, né? E falar assim, essa aqui é uma página em branco que Deus está me dando. Esse lençol é, o, é, o, é a representação de uma página em branco, de uma folha em branco que eu vou escrever o restinho de vida que ele me der. Mais 1, mais 2, mais 10, mais 50. Né? Mas de uma forma diferente, eu acho que com mais humanidade, humanidade não no sentido da carne,
mais humanidade, ser mais humano, olhar com mais demora as pessoas. A gente olha muito rápido para as É. pessoas. Você, Quando olha, né? você poder olhar para sua mãe, eu tenho a graça de ter minha mãe e meu pai ainda, sou filho único. Eu tenho 44 anos, tenho minha mãe com 66, meu pai com 66. Eu tenho a graça de poder hoje olhar para minha mãe assim com um pouco mais de demora e falar assim, saborear esses momentos com ela, né? Meu pai, sou casado com a Andréia, pegar meu pai, levar para minha casa no meio do dia, nós trabalhamos juntos, e ver meu pai, um dia eu fiz essa experiência depois disso, né? Meu pai estava em casa no meio da tarde, vamos lá dar uma descansada, eu liguei o videogame, meu pai é péssimo no videogame, mas ele gosta. Que bom. E eu pus ele para jogar um futebol lá no videogame sozinho, aquele jeitão dele, que o pai não sabe escrever o nome dele direito, coitado, um homem brilhante, um homem incrível. Mas ele jogando aquele jeito dele e tal, e o meu controle ficou do lado dele. E eu me lembrei disso, desse ressignificar. E aí eu olhei aquele controle assim, eu fiquei muito emocionado naquele momento. Porque eu vi aquele controle do lado, ele jogando aquele jeitinho dele sozinho, meu controle do lado. Eu pensei, se a ordem natural das coisas acontecerem, vai ter o dia que esse controle vai estar de novo aqui. Mas vai estar aqui porque ele não vai estar mais segurando ele, né? E a gente perde isso. E quando a gente tem a Verdade. graça, porque a gente entende que é misericórdia de Deus. O sofrimento, Meire, eu aprendi nisso que o sofrimento é uma das maiores vias de santificação. Quando você tiver a oportunidade de entrar numa UTI e ver aquele monte de gente entubada, cheio de escaras, urrando de dor, a gente se compadece da dor, mas espiritualmente você olha e fala assim: essas são as misericórdias de Deus. É Deus não querendo perder ninguém. E não é perder para essa vida, porque esse sofrimento É o que vai tá transformar. garantindo o céu para esse cara. E é o que Eu não vai sei como foi a transformar, vida né? dele, eu não sei como foi, se foi uma vida de adultério, de alcoolismo, eu não sei, mas esse sofrimento é misericórdia de Deus para a vida dele. Por causa disso, esse cara tá ganhando o céu. Eu falei isso para minha mãe um dia, num velório que meu tio veio a falecer. E estávamos todos mundo, e meu tio faleceu de uma forma muito repentina. Uhum. E aquela conversa de família, e aquela conversa boba, dizendo assim: ah, se eu pudesse escolher a minha morte, eu queria que morrer igual meu cunhado morreu. De Desligou. repente. Sem dar trabalho para ninguém. E ali, depois de ter passado tudo isso, eu olhei para minha mãe, e estávamos uma roda da família assim, e falei: olha, minha mãe, se Deus te ouvir e te desligar agora, como a senhora pediu, é certeza de céu? Sem nada de sofrimento? É certeza de céu? Não. Ah, minha mãe, mas se Deus tiver misericórdia e eu puder te dar banho, te dar comida na boca, trocar sua fralda, limpar a senhora, eu vou limpar, eu vou sofrer porque eu tô vendo o seu sofrimento, mas vai ser parece ser contraditório, mas é um misto de alegria na alma, porque é poder ver que Deus não quer te perder. E aí pairou aquele silêncio na família, assim. Imagina. Porque é muito difícil ter É essa muito visão, difícil. esse Mas quem entendimento. passou ali entende. Quem passou por aquilo entende. Entende porque você viu um irmão urrando de dor, urrando de dor, e depois o irmão foi embora, morreu. Por que tanta dor? E um dia eu perguntei isso para Deus naquele leito de hospital. Por que tanta dor? E Deus falava de uma forma muito clara no meu coração. E Deus tem muitas formas de falar com a gente. Deus tem uma forma de falar como está falando aqui, por meio de uma partilha. Deus fala por meio da sua palavra. Deus fala por meio de uma intuição clara. Deus fala com uma voz clara. Você está ouvindo? Deus fala. E Deus falou de uma forma muito clara ao meu coração. Porque eu perguntei, por que tanto sofrimento? E se perde. E Deus disse assim: tudo é meu. Tudo é meu. Eu só os troco de lugar.
Quando eu senti isso, eu lembrei de um poema que é atribuído a Santo Agostinho, que nem sei se de fato é dele, quando parte do poema diz assim: eu não morri, eu só passei para o outro lado. Deixei de andar no mundo da criatura para andar no mundo do Criador. Isso aqui está acabando. E quando eu vejo alguém sofrendo, eu acho que agora eu entendo por que que ele nos ensina lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do vosso Pai, ao vosso respeito, em Cristo Jesus. Então, olhar para a dor, olhar para o sofrimento momentâneo e presente, porque é momentâneo de qualquer forma, ele Aham. vai passar. Sim. Depois do Covid, ressignificou isso para mim, entende? Talvez eu fique um pouco mais frio. Não sei se a palavra seria essa. Eu vejo o irmão sofrendo, no fundo eu falo, sofre aí. Mas eu de fato não diria que seja frio, é porque você já tem esse Deixa ele um pouco. entendimento. Você sabe o Se que você, vem, você já entendeu o depois daquilo. se Não é você, se você frio, puder, vai. claro, se você puder fazer algo para amenizar, meu Deus, eu não tô dizendo pra você não fazer. Sim, Só tô querendo dizer que claro. você não fica naquela, ô, coitado, ô céu, nossa, Sim. por que Deus, cara tão bom? Por que isso? Olha o sofrimento, por que isso? Eu tô com um primo, Marcelo, tanto é que tem uma campanha, eu tô fazendo vaquinha online. Marcelo, minha idade, tá com câncer na garganta, um enfrentamento. Tô fazendo vaquinha, porque ele trabalha com a garganta, ele vende Uhum. e toca, não pode, agora não tá, ele conversa digitando. Poxa. Vai, vive o teu. Vai aí, cara. Vamos estender as mãos, vamos ajudar, vamos fazer vaquinha, vamos, não tem problema. Mas vive esse momento que vai te dar um peso eterno de glória. Entendeu onde eu quero Sim, com dizer? certeza. Não é ser insensível, né? Não Não. ser, não é isso. É o além, é que você tá vendo Mas o se olhar o além, né? sofrimento e falar, São Camilo de Leles é um dos primeiros livros que eu lembro de ter lido, um livro pequenininho sobre a vida de São Camilo de Leles, e São Camilo de Leles, no final do livro, ele é cometido de mais de uma dezenas de enfermidades no corpo dele inteiro. São Camilo de Leles, ele foi para dentro de um hospital por causa de uma úlcera na perna, viciado em jogatina. Ele começou a trabalhar no hospital em troca de tratamento. E resumindo, ele é no final de tudo, a obra, o Espírito Santo e tudo, fundou a Ordem dos Camilianos, a maior ordem dos hospitais, cuida de doente no mundo, são os camilianos. Mas no final da vida de São Camilo de Leles, ele se alimentava só por Eucaristia, porque nada mais descia. Nossa. O corpo dele tomado de enfermidades, de ferida, e aquela úlcera na perna. No livro dele, vai narrando quantos anos ele ficou com cada tipo de enfermidade. Tinha enfermidade que ficou 40 e poucos anos no corpo dele. Nossa. Enfermidade a 20. Então teve enfermidades que ele ficou passando por 5, 10 enfermidades por 30 anos. Sofrendo disso, sofrendo daquilo, sofrendo daquilo. E no final do livro dele, ele pede para que os membros da comunidade, né, da ordem, agora coloquem ele de pé, os homens, e ele diante de um espelho, ele nu, o corpo arrebentado, não conseguia ficar de pé, ele quase morrendo. E ele olha pro corpo dele, ele sorri e fala assim: essas são as misericórdias de Deus na minha vida. Uau. É lógico que isso é coisa de santo, né? Eu entendo Muito isso. difícil, muito Mas a difícil. gente faz uma menção do entendimento do sofrimento, né? E o Covid Te trouxe ressignificou, isso, né? ressignificou isso para mim. Amém? Davi, infelizmente, O tempo é preciso curto. caminhar para o nosso Amém. final. Você Muito tem obrigado. compromisso, que o Temos um nosso compromisso. padre já te arrumou Sim, tudo aí. sim, E aí eu vou te pedir duas coisas só para a gente claro. finalizar. Uma, para você definir o Davi Fernandes em 3 palavras. E outra, para você deixar uma mensagem para o pessoal que ficou com a gente até agora, que assistiu até aqui. Amém. Essas duas coisas que eu quero te pedir, Nossa, gentilmente. o definir é o mais difícil, né? Em 3 palavras. Pode usar mais, eu deixo. Eu não sei, acho que eu não consigo definir em 3 palavras, mas talvez Uma frase. num pensamento, numa colocação, né? Davi Fernandes,
alguém muito grato, apaixonado pela Virgem Maria, que arde de amor pelo céu. Lindo. Ponto. Lindo. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Ardam de amor pelo céu. Ardam de amor pelo céu. Isso aqui tá acabando. Jesus tá voltando. Amem a igreja. Sejam homens eucarísticos. Homens eucarísticos. Enquanto aquela luzinha vermelha estiver acesa, enquanto uma luzinha daquela vermelha do sacrário estiver acesa na face da terra, ele ainda está no meio de nós. Ainda dá tempo. Volta para casa. E que Deus te abençoe pelas mãos da Virgem Maria. Amém. Amém? Muito obrigado. Muito, muito obrigada. Não tenho como te agradecer. Eu que agradeço. Muito bom. Muito E bom. você que ficou com a gente até aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá que a hora é agora, o momento é esse. Se inscreva, curta, compartilhe, chame os amigos para assistir e espere que em breve a gente está voltando com mais um episódio muito interessante para você. Até a próxima. Tchau, tchau.